Bem-vindos, curiosos exploradores do cosmos, a mais uma aventura pelo desconhecido. Hoje, vamos nos aprofundar em um dos maiores mistérios do universo. Há muito tempo, cientistas discutem a possibilidade ou não da existência de buracos brancos. Eles realmente existem? Qual foi o mais próximo que chegamos de descobrir um? E por que fisicamente é muito difícil que eles existam? Vamos mergulhar em todas as teorias e condições que afetam a existência desses fenômenos naturais. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, é necessário entendermos o que são buracos negros para compreender seus opostos, os buracos brancos, e como eles se encaixam nesse quebra-cabeça cósmico. Os buracos negros. Portais para o desconhecido. Imagine uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, absolutamente nada, consegue escapar dela. É como se o próprio espaço-tempo se curvasse e formasse uma espécie de abismo inescapável. Essa região é o que chamamos de buraco negro. Uma verdadeira fera gravitacional que engole tudo que se aproxima demais, até mesmo a luz. Mas o que acontece quando algo é engolido por um buraco negro? Seria este o fim, um ponto sem retorno? Mistérios rondam essas singulares entidades, e enquanto nos maravilhamos com a voracidade dos buracos negros, também nos perguntamos sobre a possível contraparte dessas enigmáticas figuras, os buracos brancos. Os buracos brancos, além do horizonte. Agora imaginem uma região oposta, um local onde a gravidade parece empurrar tudo para longe, como se fosse uma fonte eterna de energia. Essa é a concepção dos buracos brancos. Se os buracos negros são como um vácuo voraz, os buracos brancos seriam como uma nascente cósmica expelindo matéria, luz e informações para o universo circundante. A teoria sugere que, ao contrário dos buracos negros, que consomem tudo, os buracos brancos seriam fornos do espaço-tempo, criando e liberando energia e matéria de maneira inimaginável. Isso nos leva a questionar: se os buracos negros podem existir, por que os buracos brancos não? Albert Einstein, o visionário por trás da teoria da relatividade, nos presenteou com uma visão que uniu espaço e tempo em um intricado tecido chamado espaço-tempo. De acordo com essa teoria, a gravidade não é simplesmente uma força, mas sim uma curvatura desse espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa perspectiva revolucionária já foi confirmada em diversas situações, como a curvatura da luz das estrelas ao redor de um objeto massivo, como previsto na teoria. E é aqui que os buracos brancos encontram um espaço para a possibilidade. Pense nisso assim: se a gravidade é a curvatura do espaço-tempo causada pela massa, então, em teoria, não há uma razão fundamental para que apenas buracos negros possam surgir. Se a massa pode distorcer o espaço-tempo a ponto de criar um ponto de gravidade tão intenso que nada pode escapar, como no caso dos buracos negros, por que não poderia haver regiões onde a curvatura do espaço-tempo se estendesse em uma direção oposta, criando uma espécie de fontana de energia e matéria? A teoria da relatividade nos convida a questionar e a explorar as possibilidades mais amplas do cosmos, incluindo os enigmáticos buracos brancos. No entanto, como em todas as narrativas científicas, a história não termina aqui. Adentrar as profundezas da entropia e outros conceitos da física nos leva a uma jornada de questionamento mais profundo. Entropia e as contradições. Como em todo mistério cósmico, há contradições. A entropia, um princípio fundamental da física, nos lembra que o universo tende a se desordenar, a buscar um estado de equilíbrio máximo. E é aí que a perspectiva dos buracos brancos começa a titubear. Vamos dar uma olhada mais de perto no intrigante conceito de entropia. Imagine um quarto arrumado e organizado. Agora, ao longo do tempo, se você não fizer nada para mantê-lo arrumado, o que acontece? A poeira começa a se acumular, os objetos ficam desalinhados, a organização inicial se transforma em desordem. Essa tendência natural para a desordem é a essência da entropia. A entropia é como a bagunça que aparece em seu quarto quando você não o arruma. Ela é uma medida da desordem ou do caos em um sistema. Em termos simples, os sistemas tendem a se desorganizar ao longo do tempo.
a menos que haja alguma força ou energia externa que os mantenha organizados. É como se o universo estivesse constantemente procurando maneiras de se espalhar e se tornar mais desorganizado. Vamos pensar em um exemplo mais prático. Imagine um cubo de gelo em um copo d'água. Inicialmente, o cubo de gelo é ordenado e estruturado, enquanto a água ao seu redor é líquida e menos organizada. Conforme o tempo passa, o cubo de gelo derrete e a água se mistura, espalhando-se pelo copo. Esse processo é um exemplo de aumento da entropia, já que o sistema passou de um estado mais ordenado, que era o cubo de gelo separado, para um estado mais desordenado, ou seja, a água misturada. Assim, a entropia é uma força natural que nos lembra que, se não intervirmos, os sistemas tendem a se tornar mais desordenados ao longo do tempo. Essa noção de aumento da desordem é fundamental na física e na compreensão de como o universo se comporta. E é exatamente por isso que os buracos brancos, com sua aparente capacidade de desafiar a entropia, adicionam um toque de mistério e curiosidade ao nosso entendimento do cosmos. Ao longo das décadas, alguns fenômenos cósmicos capturaram nossa atenção, instigando especulações sobre sua natureza. Algumas explosões de raios gama, por exemplo, parecem ser mais brilhantes do que o esperado, levando a teorias sobre buracos brancos em ação. No entanto, o mistério persiste, pois tais observações podem ter várias explicações, e as respostas continuam escapando de nossas mãos. Além disso, teorias sugeriram que as regiões de saída dos buracos de minhoca, supostas pontes no espaço-tempo que poderiam conectar pontos distantes do universo, podem parecer-se com buracos brancos. Os buracos de minhoca são como atalhos hipotéticos através do espaço-tempo, mas até agora, assim como os buracos brancos, sua existência permanece teórica, mais uma vez nos lembrando que muitas respostas estão além de nosso alcance atual. Apesar de nossa curiosidade nos empurrar na direção dos buracos brancos, a teoria da entropia nos coloca em um dilema intrigante. Imaginem que tentássemos reverter o processo de criação de um buraco negro e criar um buraco branco. Isso levaria a uma redução da entropia, algo que não parece seguir a natureza das coisas. Afinal, as estrelas não aparecem simplesmente do nada após enormes explosões cósmicas. Assim, a teoria da termodinâmica, que explora as transformações de energia e suas relações com a entropia, parece lançar um não decidido ao conceito de buracos brancos. Contudo, a imaginação cósmica não se contenta em desistir. A única forma hipotética de criar um buraco branco seria ter algum processo totalmente extraordinário atuando no início do universo, moldando a existência de um buraco branco nas próprias fibras do espaço-tempo. Nesse cenário, o surgimento do buraco branco escaparia do problema de reduzir a entropia, simplesmente existindo desde o começo dos tempos. No entanto, essa perspectiva traz consigo uma dura realidade. Os buracos brancos seriam notavelmente instáveis. Eles continuariam a atrair material gravitacional, mas nada seria capaz de atravessar sua fronteira de não retorno. Qualquer partícula, até mesmo a mais ligeira partícula de luz, ao se aproximar de um buraco branco, estaria fadada ao seu destino. Se a partícula chegasse perto o suficiente do ponto sem retorno, ela não conseguiria atravessá-lo e, em vez disso, sua energia aumentaria drasticamente. Com o passar do tempo, a partícula acumularia tanta energia que poderia induzir o colapso do buraco branco, transformando-o em um buraco negro, encerrando sua existência de forma dramática. E assim, apesar de toda a diversão e fascínio que os buracos brancos evocam, nossas explorações teóricas nos lembram que eles provavelmente não são uma característica tangível do universo real. Em vez disso, parecem ser como fantasmas que assombram as equações matemáticas da relatividade geral, nos lembrando que o cosmos é cheio de enigmas complexos que ainda estão esperando para serem decifrados. Mas como verdadeiros exploradores cósmicos, não desistimos. Enquanto as vezes mais próximas de buracos brancos continuam a nos eludir, nossos olhos e instrumentos telescópicos continuam a sondar o cosmos em busca de pistas. E agora, aqui estamos nós, buscando respostas no vasto céu noturno. Enquanto o debate entre a possibilidade e a impossibilidade dos buracos brancos continua, nossos olhos permanecem fixos nas estrelas, nas galáxias, em cada canto inexplorado do cosmos.
O desejo humano de desvendar os segredos do universo nunca se enfraquece. Em nossa busca incessante, somos como crianças olhando através de uma janela, espiando o desconhecido além do vidro. E quem sabe, talvez um dia essa janela se abra completamente, revelando os segredos dos buracos brancos e, com eles, novas compreensões sobre a natureza do espaço e do tempo. Assim, caros aventureiros cósmicos, concluímos nossa jornada por esse enigma intrigante: os buracos brancos. Nossas mentes podem não estar prontas para abraçar totalmente essa ideia, mas nosso espírito inquisitivo nos impulsiona a explorar, questionar e sonhar. Enquanto olhamos para cima, para o infinito, continuaremos nossa busca por respostas e nossa viagem pelo cosmos misterioso. Até a próxima. Aqui você encontra sempre algo mais.